pessoal, tudo bom? Vou falar do microfone por causa da gravação, tá? Bom, bem-vindos. Meu nome é Luísa Peruca, eu sou professora aqui no Departamento de Economia e Relações Internacionais. E hoje, então, a gente vai fazer aqui a apresentação das duas disciplinas de ensino à distância do departamento, que é Economia A e Análise Macroeconômica. Então, aqui estão os alunos dessas duas disciplinas, justamente porque elas seguem a mesma metodologia e vamos dizer assim, formato da disciplina. Então, como a gente já comentou com vocês na mensagem, que foi enviada nas duas disciplinas, o objetivo desse encontro hoje é... Tudo bem. Essa professora Thaís também. Ela também faz parte do nosso grupo. A gente costumava ser um grupo bem maior, a gente já foi quase 10 professores, né? O núcleo do EAD já tem quase 2.000 alunos em um determinado semestre, mas esse semestre está um pouco menorzinho. Enfim, e a gente tem essa cultura de trabalhar em conjunto, em macro. Esse semestre sou só eu, mas em Economia A são os professores Maurício e a Thaís. E então, o objetivo desse encontro é conhecer vocês, responder eventuais dúvidas que vocês tenham e apresentar como é que as duas disciplinas funcionam. Eu vou passar para o professor Maurício e para a professora Thaís se apresentarem. Isso, pode falar. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Sou a professora Thaís. Peço desculpas pelo atraso, estava dando aula ali no prédio de trás. Eu sou professora, então, junto com o Maurício, da disciplina de Economia A. E nós estamos à disposição para atender vocês da melhor forma via EAD. Acho que a gente vai explicar depois aqui. A nossa comunicação ela vai se dar principalmente através dos fóruns. E estou à disposição, Não sei se você fala um pouco da formação de vocês aqui, Eu sou doutora em Economia aqui pela URGS mesmo. Já tem um bom tempo, melhor não falar. Dou aula aqui na graduação, dou aula na pós também. A minha primeira experiência com a disciplina EAD, eu já dou aula aqui há algum tempo, mas sempre trabalhei nas presenciais, então a mexer no sistema, aprendendo meio que junto com vocês aqui, com o pessoal, com a Luísa, com o Maurício. E, enfim, fico à disposição de vocês para ajudar da melhor forma ao longo do semestre. Olá, gente. Quem está aqui agora, quem vai acompanhar a gente depois, pelo YouTube, pelos nossos vídeos, Então, a lógica do nossas disciplinas, são todas disciplinas realmente EAD, A gente tem alguns encontros presenciais, Então, basicamente, é essa aula de hoje, temos alguns de vocês aqui com a gente, E 2 provas presenciais, além do exame que se fizer necessário. Então, como a gente tem essa tradição de ser EAD, essa nossa aula ela também está sendo gravada, para quem não pôde comparecer. Por isso que a gente colocou só um horário, assim, Antes a gente colocou, a Luísa comentou, a gente colocava vários horários antes, que nossas turmas eram muito grandes, Então nós tínhamos várias turmas de introdução à economia, tinha 2 de análise micro 1, 2 de análise micro 2, análise macro eram umas 3 turmas, Eram umas 3, então tinha uns 400 alunos de análise macro, de introdução à economia, economia A, teoria econômica, e introdução à economia mesmo. A gente chegou a ter próximo de 1.000 alunos. O que aconteceu na URGS, é que antes não tinham tanto controle sobre as disciplinas EAD. Aí houve uma mudança na resolução, que determinou certinho quais disciplinas seriam EAD. E as congrades elas têm um limite de 20% de disciplinas EAD. Então, muitas congrades que ofereciam essas disciplinas da modalidade EAD, para não ultrapassar os 20%, elas limitaram o número de disciplinas. Então, para alguns cursos, a nossa disciplina não é mais oferecida EAD, mas apenas na modalidade presencial, por isso que deu uma enxugada. Mas essa que a gente chama de EAD, que é dentro do DER, que é o Departamento de Economia e Relações Internacionais, a gente continua mantendo esse núcleo EAD, que nesse semestre não tem análise micro, Nesse semestre a gente já tem só então, análise de introdução à economia e análise macro, Então, como enxugou o número de alunos, também enxugou o número de professores, Então, a gente, ao invés de fazer vários
Tem também o auditório concorrido, né? O Cidade que faz as gravações também, tem as agendas, então para a gente não fazer várias aulas separadas, a gente resolveu juntar, porque vocês vão ver que é bastante parecido, né, a forma, então a lógica vai ser a mesma. Tanto que a gente vai apresentar para vocês que os principais questões ali de visão de avaliação, de como os conceitos são feitos, vale tanto para a análise macro quanto para a introdução à economia. A gente vai apresentar uma vez e vai valer para as duas disciplinas. A diferença que tem é em termos de conteúdo, né, obviamente, né? Introdução à economia é uma etapa, alguns alunos de análise macro já fizeram essa introdução à economia, né? E aí quem tem introdução à economia também é até interessante ter uma análise prévia, assim, né? Sobre o que vai ser a disciplina. Eu li isso, mostrar rapidinho, daí depois você apresenta os detalhes ali das notas. Então, a gente passou rapidamente, vocês têm acesso já, né? Aqui é o de introdução à economia. Então, tem essa apresentação introdutória, né, que vocês já leram. Aqui nós temos todas as nossas divisões e semanas letivas. Aqui também a gente faz a mesma divisão em termos de módulos e provas das duas disciplinas. A diferença, obviamente, é só o conteúdo. Mas por que a gente faz, especialmente, a gente tem esse cuidado das provas serem nas mesmas semanas? Porque a gente vai reservar o laboratório aqui para vocês, esse que fica aqui do lado do auditório. E as diferentes turmas, tá? São 3 turmas, além de nós dois, também temos o professor André Cunha, que está em Brasília e não pôde comparecer, né? Análise macro da professora Luísa. Mas as 4 turmas, então, elas podem fazer no mesmo horário, né? De acordo com os seus agendamentos. A gente sabe que às vezes se matricula um determinado horário, mas tem outros compromissos nesse horário normalmente, né? Então a gente dá uma certa flexibilidade para o aluno poder escolher dentro de alguns horários as provas, né? Não é tão assim flexível de qualquer horário, né? Mas não é rígido para aquele aluno que faça a prova exatamente no mesmo horário. Mas vai ser garantido o horário de prova para quem se matriculou, né? Então, se você se matriculou de segunda a quarta, vai ter lá um horário de segunda a quarta para fazer as provas, mas de acordo com os agendamentos pode-se fazer também em outros horários. Então, por isso que a gente tem esse cuidado, né? Se quiser mostrar rapidamente o lado de análise macro, vocês vão ver que tem exatamente as mesmas semanas separadas para fazer a prova 1, prova 2 e para o exame, né? Então, toda a lógica das disciplinas, da estrutura das disciplinas, se quiser mostrar rapidinho, Luísa, só para você já ter... Algumas coisas vão ser separadas aos poucos, né? Então, isso aqui ele é a mesma coisa, plano de aula, cronograma, tudo que vocês têm em ambas disciplinas, né? Só diferencia o conteúdo. Essa análise inaugural é a mesma, né? Em relação às dúvidas. E tem esses diferentes módulos, né? Que o módulo 1 já está aberto, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar um pouco mais de detalhes, né? O módulo 2 também já está aberto. E a gente já tem os demais módulos, mas eles estão ocultos para vocês ainda, né? Porque a gente sempre faz uma revisão todo semestre de conteúdo, dos exercícios. A gente já deixa a estrutura toda pronta, mas vai liberando todas as segundas-feiras para vocês. Então, para vocês irem fazendo o exercício assim, de forma paulatina, né? Então, Luiz, se quiser dar uma... continuar aqui. Tá? Mas, então, assim, a Luísa vai entrar em um pouco mais detalhes, tá? A nossa ideia é que vamos ser rapidinho para a gente ter um tempinho para tirar dúvidas. Eu vou colocar já quarta mensagem. Tá. Então, como é que funciona a dinâmica do semestre, né? A gente programou as disciplinas para que vocês tenham um fluxo de acesso né, de atividades como se vocês estivessem vindo em aulas presenciais. Então, a ideia dessas disciplinas não é que, né, chega ali 2 dias antes da prova, vocês entram e façam todos os exercícios. A gente tem alguns tipos de exercícios, eu vou passar por eles agora e explicar basicamente como é que eles funcionam. Então, toda segunda-feira, às 2 da tarde, abre um módulo novo, né, em que vocês vão ter alguns materiais, então vídeos e textos, e um conjunto de exercícios. Alguns exercícios valem nota, outros exercícios não valem nota. Em Economia A, os exercícios que não valem nota chamam batata quente, e os exercícios em análise macro que não valem notas chamam pratique seu conhecimento. Tá? Esses exercícios vocês podem entrar, fazer quantas vezes vocês quiserem, são exercícios para praticar.
Exercícios que valem nota, tá? Então, são teste seu conhecimento, que é aquele TSC, e as lições. Qual é o objetivo das lições? As lições, elas têm como objetivo fazer com que vocês aprendam alguma coisa a mais sobre aquela matéria. Então, normalmente é um texto curtinho, às vezes algum relatório, alguma coisa mais prática. E eles têm prazo de fechamento a cada 15 dias. Então, se vocês não entrarem na disciplina, não fizerem as atividades por mais de 2 semanas, essa atividade ela vai fechar e vocês não vão ter mais acesso a ela. Então, ela é como se fosse uma tentativa, né, de marcar a frequência de vocês na disciplina. Vão ser 10 distribuídas ao longo do semestre. O outro tipo de atividade que vale nota, que tem dentro dos módulos, são as atividades do tipo teste seu conhecimento. Essas atividades, elas são tipo um questionário, tá? Então elas têm 10 questões, cada uma. As questões vão ser referentes ao conteúdo daquele módulo, né? Então a gente espera que vocês leiam, façam as atividades, né? E aí vão fazer, estudem e daí vão fazer o questionário. E esses questionários, eles são encadeados, tá? Então, para tu fazer o 2, tu tem que ter feito 1, para fazer o 3, tu tem que ter feito 2. E para poder fazer a revisão para a prova, que é o estudo dirigido, tu tem que ter feito todos os 5 TSCs do primeiro módulo, tá? Então, o estudo dirigido abre mais ou menos uns 15 dias antes da prova, né? Então, naquele momento, né, a gente espera que o aluno tenha feito, né? E aí vai chegar preparado para fazer o estudo dirigido, que é uma preparação para a prova. Ele tem a mesma estrutura da prova, tá? Que são 25 questões objetivas, e vocês têm 24 horas para concluir o estudo dirigido. O que significa isso? Ele vai estar aberto por 15 dias, mais ou menos, tá? Mas se tu começou a fazer no sábado de manhã, tu vai ter até domingo de manhã para terminar. Uma vez que tu clica e abre o questionário, começa a contar as 24 horas. A ideia é que vocês peguem, né, um dia, um período, um turno, enfim, para fazer essas atividades, estudar antes da prova. Aí tem a prova, né, vão ser 2 durante o semestre, que vai ter essa mesma estrutura das 25 questões objetivas que vocês vão fazer aqui nesse prédio, na sala 309, tá? Que é basicamente nesse mesmo lugar, um andar abaixo do lado de lá. E aqui vocês podem ver, então, qual é o peso, né, de cada um desses questionários na soma final da disciplina. Então, os TSCs são 10, né, no total eles valem 20% da nota. As lições também são 10, elas contam 10% da nota final. Os estudos dirigidos são 2, um antes de cada prova. No total eles contam 20%, ou seja, 10% cada um. E cada prova, então, 25% da nota final. O exame, né? O exame, ele recupera 60% da nota de vocês. Tá? Então, se o aluno não fez nenhuma atividade durante a disciplina, né? Se ele zerou a disciplina, ele tem que tirar 10 para ficar com 6. Tá? Tem mais alguma coisa? Não, é só lembrar em relação do texto das lições que começam na leitura. Ah, sim, tá. Aí, tanto os questionários, os TSCs, quanto as lições, são atividades que elas têm tempo. O tempo, assim, eu garanto para vocês que ele é muito superior ao que precisa para, de fato, fazer a atividade. As lições, se eu não me engano, é 1h30, né? E os TSCs, eu acho que é 1 hora. A gente, pela nossa experiência, os alunos performam melhor quando eles têm tempo para terminar as atividades, tá? Então, tem uma configuração ali nesses questionários do TSC. Se tu tira menos de 5, tem que esperar 1 hora, né, para fazer de novo. Ah, sim, isso é uma coisa importante. Para avançar nos TSCs, para ser considerada uma atividade concluída, vocês têm que tirar no mínimo 5. Tá? E a nota do TSC, ele vai ser pela média das tentativas, né? Então, como ele puxa do banco de questões, toda vez que vocês abrirem o questionário, ele é um questionário diferente, né? Sobre o mesmo conteúdo, mas vão vir questões diferentes. Então, se tu abrir o questionário,
fizer uma vez e zerar, para passar dessa atividade, tu tem que fazer ele de novo, tirar 10, né? Que daí a tua média vai ser 5. E aí tu consegue avançar. Só assim que ele vai dar como concluída a atividade. Só especificamente das lições, começa a contar, porque muitas vezes o aluno clica na lição e vai fazer outra coisa. Quando clicou na atividade de lição, a parte da leitura já está calculando o tempo da lição. Porque normalmente são só 3, 4, 5 exercícios, então dentro da 1h30 já está determinado para fazer a leitura. Então tudo que vocês podem fazer assim nas nossas atividades, tem que fazer, quando for clicar, já tem que estar assim, eu vou fazer isso. Não dá para ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tal. A única que tem uma certa flexibilidade é o estudo dirigido, né, que tem essas 24 horas. E o nível do estudo dirigido, normalmente a gente pesa um pouco mais do tempo na prova, né? Justamente porque vocês têm tempo, vocês têm consulta, né? Então é um pouco mais difícil que as das provas, assim, a ideia é essa. Mas então vocês têm esses 24 horas para se pegar, fazer uma revisão e tal, né? Mas é importante que vocês tenham assim, em mente que também não dá para achar que vai estudar tudo em 24 horas. Então você tem que todas as semanas ir avançando bem em cada módulo, né? Para ir chegar no estudo dirigido e essas 24 horas serem só uma revisão, mas não um estudo, né? Porque senão não tem como absorver todo o conteúdo e se preparar adequadamente. Né? Esse estudo dirigido é muito importante para fazer uma boa prova. Né? Fazendo todas as etapas, assim, a gente tem um bom índice de aprovação em geral, né? Dos alunos que fazem todas as atividades. Agora, os alunos que não fazem as atividades, a gente consegue ver quando vocês fazem atividades. Tá? Então, aparece lá a atividade feita e tal hora. Normalmente, os alunos que fazem atividades nas vésperas da prova, a nota da prova também acaba sendo ruim, né? Porque não consegue absorver todo o conteúdo. E são conteúdos sim, que não são tão complexos, mas eles têm uma cumulatividade de conteúdo. Né? Então, a análise macro ela tem a complexidade de cada vez ir avançando mais no conteúdo da macroeconomia. E introdução à economia, embora não tenha a mesma profundidade, né, de análise macro, mas são vários temas diferentes. Né? Inclusive, assim, a gente faz uma divisão dos módulos, né? A professora Thaís, ela vai fazer mais a parte de micro com vocês, e eu faço mais a parte de macro e economia brasileira. E a parte da teoria já é dividida ali. Né? Então tem esse acúmulo que é importante que vocês vão desenvolvendo bem ao longo do semestre. Pode perguntar sobre. Vocês já começaram a acessar, conseguiram acessar as atividades? Todo mundo conseguiu, ali as atividades são encadeadas, né? Então primeiro tem que responder uma pesquisa, aí depois vocês conseguem acessar o cronograma, aí depois acessa o programa da disciplina, né? E aí vai avançando até a etiqueta e a partir disso vocês conseguem fazer a primeira atividade do módulo 1. Todo mundo aqui conseguiu fazer? Pode falar. Na parte da economia não apareceu pelo menos para mim na etiqueta. Será que é forma de combinação? Ali a gente viu na hora que ele passou que tinha em uma matéria e na outra não. Deixa eu ver. Talvez não tenha liberado. Mas alguém teve alguma dificuldade? Por algum motivo saiu, não sei por que na hora de importar não foi na etiqueta. Mas basicamente na etiqueta assim vou mostrar aqui de análise macro. Cadê? É sobre bons comportamentos, assim, a gente nunca teve problema concretamente. Tá mais assim, para baixo. mais para baixo. Aí. Aqui. É que só sobre, né, se expressar de forma adequada, né? Aqui. Não, em relação à etiqueta, que acho que não está na... Depois eu vou colocar em economia, mas basicamente assim, é para ter bom comportamento cordial assim, com os colegas, com os professores, né? Evitar usar caixa alta, esperar o tempo adequado para o fórum, eventualmente vai ter algum problema de configuração, uma questão errada, não se voltar, assim, não é só apontar, professor aqui, professora, a gente está estranho esse resultado, são essas questões assim, de bons comportamentos, assim, né? O Fábio, o professor Fábio,
que pensou, né, sempre utiliza o termo, como é que é? Urbanidade, né? Usar, assim, né, se tratar com urbanidade, né? Então, basicamente isso que não tem nem etiqueta, tá? Não é em relação ao conteúdo ou uma questão específica da disciplina. E que, na verdade, acho que no plano de ensino, eu estava comentando com ela que diz que para fazer a revisão da prova, precisa ter a leitura da etiqueta e também da emenda. Então, eu fiquei preocupada porque eu não achei ali. Ah, tá certo, tá certo. Se não está, na hora da configuração, na prática, ela cai também. Mas eu vou dar uma revisadinha para colocar, mas não vai ser impedimento. Mas obrigado pela observação. Ah, sim. Isso que eu ia falar, exatamente que a Luísa chamou a atenção, né? Que o Maurício falou, esperar o tempo de quadro do fórum, a gente tem um período de 48 horas para responder o fórum, tá? Úteis. Mas são 2 dias úteis, né? Então, se você colocou sua dúvida numa segunda, espera que no máximo até quarta-feira, ali no mesmo horário, ela vai ser respondida, né? Se você colocou sua dúvida numa sexta, até a próxima terça-feira ela vai ser respondida. A gente cuida muito dos fóruns para que não passe. Sobre a economia, que é a disciplina que o Maurício, eu e o professor André, a gente está lecionando, eu vi ali que teve um post no fórum, que foi uma iniciativa bem legal, que foi criar um grupo de WhatsApp, né, entre vocês. Eu até parei de responder, eu respondi uma vez só ali, que a gente sempre cuida também para ter sempre a resposta, mas para informar vocês que a gente não entra em grupo de WhatsApp, tá? Então, assim, que é muito legal para vocês se comunicarem de maneira dinâmica entre vocês, mas que se for uma dúvida que vocês queiram que chegue em nós e que a gente dê um direcionamento, que vocês coloquem nos fóruns, né? Porque o fórum, todo aluno da disciplina tem acesso, né? Às vezes no grupo de WhatsApp alguém não gosta de grupo, não entrou no grupo, se a gente tratar alguma questão lá, alguém pode não saber. O fórum é muito útil porque ele é público, então muitas vezes antes de postar a sua pergunta, dá uma olhadinha, porque às vezes alguém já postou a sua pergunta, já está respondida, né? Enfim. Só esses comentários que eu queria fazer. Assim. É isso, né? Por isso que é importante o fórum não mandar via mensagem particular para o professor, né? Tanto para todos os professores da disciplina, no caso de introdução à economia EQA, né? No caso de análise macro, essa professora Luísa Mendes, mas no caso daí também para os demais colegas, né? Sempre dá uma olhadinha no fórum. Sempre que alguém postar Sempre que alguém mandar alguma dúvida como mensagem, o que possivelmente vai acontecer é que a gente vai orientar, por favor, poste essa sua mesma pergunta no fórum. E aí a gente vai responder para que todos os alunos tenham acesso também. Mais uma dúvida, pessoal? A lição ali, ela começa quando tu clica no começar, que aparece Isso. o texto ali dentro. Exatamente. Tentou começar. Tem um texto para fazer e não Isso é questão de que costuma acontecer. Então, foi fazer lição, clicou lição, já está lendo, já está contando 1h30. Tá, e outra coisa, a gente vai ter horários noturnos para jogar a prova? Vai ter noturno e vai garantir que o horário que você se matriculou vai ter agendamento. Eu não vi esse horário, na verdade. É mais noturno, né? Porque a gente mudou agora. Como são menos alunos, né, as reservas no laboratório que a gente fez, eu acho que você começa às 5 da tarde, né, e aí vocês podem escolher um horário até às 8 da noite, se não me engano. E aí vai ser segunda, terça e quarta, acho que isso vai cobrir todos os horários de vocês. Né? Segunda, quarta, mais esticadinho. Segunda, quarta. Às 8 para começar. Para começar, isso. É isso, né? Só segunda e quarta dá uma esticada para quem quiser chegar um pouco mais tarde. Acabar às 10. Chega até às 9 para acabar às 10. As provas a gente deixa um pouquinho mais de 1 hora em economia A. Se o cenário está 1 hora certinho. 1 hora. Mas, assim, normalmente o aluno termina em menos. É raríssimo o caso que utiliza mais de 1 hora. Normalmente é menos de 1 hora, porque é tudo múltipla escolha, né? Ou semelhantes, assim, né? Então, não tem que ficar escrevendo nada, né? Não ser uma palavra, única palavra, algo do gênero. Alguém tinha levantado a mão? Sobre o TSC, tem uns colegas que ficaram com dúvida se a resolução deles vai ser semanal, que eles liberam o conteúdo semanalmente. Mas a resolução é semanal também? Ou a gente tem um prazo até antes de uma prova, por exemplo? No caso de introdução à economia, não sei se eu penso de análise macro, eu acho que é até...
Isso, até o último dia das provas. Né? Quando encerra o estudo dirigido, encerra também os TSC. A prova a gente marca ou você tá? A gente vai disponibilizar o horário de agendamento para vocês vão marcar. Então, digamos, tem 20 computadores para determinar o horário. Aí os primeiros que vão se agendando têm mais liberdade de horários. Mas, assim, raramente, tem alguns horários que lotam, né? Tem os horários prediletos, acho que costuma ser umas 7 horas da noite, assim, que costuma lotar. Os outros horários costumam sobrar. Então, assim, se quiser, tipo, 7 horas, é bom ficar bem no tempo, assim. 6h30, 7 horas, esses são os horários mais... Só para responder essa pergunta ali, ó. Então, tem o encerramento dos TSCs 1 ao 5, vai ser no dia 16 de julho, às 11h55, que é o domingo que antecede o início das provas, ali no dia 17 de julho. E depois do 6 ao 10, no dia 13 de setembro. Tá, então, de novo, né, eu acho que chegou um pouquinho depois, para conseguir fazer o estudo dirigido, que é a revisão para a prova, tu tem que ter feito os TSCs de 1 ao 5, e eles são todos encadeados. Né? Então, para tu fazer o 2 tem que ter feito 1, 3, 2, e assim por diante. E para fazer o estudo dirigido, tu tem que ter feito o TSC 5. O primeiro, né? E para fazer o estudo dirigido 2, tu tem que fazer até o TSC 10. Os testes, tipo, eu faço, e daí se eu formar no caso, eu tenho outra oportunidade de fazer. Sim, Mas eu consigo ter acesso às questões que eu errei depois. sim, ele faz um relatório. Assim que terminar, né? É. Assim que terminar, tem feedback. Só a questão é que quando você for refazer, vão ser outras questões, como a Luísa falou. Aí você não vai ter mais acesso, né? Não. É. Mais alguma pergunta? Essa é a única aula presencial. Essa é a única aula presencial. Aí as provas são presenciais também. A gente faz o TSC, né? Daí, tá, foi bem. Enfim, normal. Daí depois, se a gente quiser estudar pelo TSC e abrir de novo, vai abrir outro questionário, daí a gente estudar pelo TSC, no caso. E as questões que a gente revisou. Ele fica... tem que confirmar isso, tá? Mas, salvo engano, tu vai fazer a tua última tentativa do TSC, porque tu pode fazer mais de uma, né? Vamos dizer assim, tá, chegou, fez a última vez, aí segue a vida. Ele vai ficar, vai ter uma opção para tu entrar ali, revisar a tentativa. Tipo, tu vai ter feito as outras atividades, aí tu vai entrar no TSC X lá de novo, e ao invés de abrir o questionário, tu tem uma opção de revisão de tentativa. E aí ele vai abrir com todas as questões. Ele não tá com opção para revisar aqui. Tá dizendo que eu não tenho permissão para revisar. Tu tá em E4, Sim. então tem que ver como é que vai ser a... Configuração, né? É, Se a gente está com essa revisão, não estou lembrando agora. Mas... porque deixa aberto, né? Talvez a configuração está sem. Vou dar uma olhada daí. A gente dá Eu uma posso confirmadinha. colocar, posso liberar para vocês poderem revisar. Vai Enquanto aparecer ele tipo aberto. essa revisão aparece tipo um negócio congelado, assim, com as respostas que você Isso. deu, o que estava Isso. certo, o que estava errado. O feedback. Feedback não conseguem refazer ele ali, mas você consegue ver todo ele. Geralmente é assim que funciona. A gente pode deixar enquanto ele estiver aberto, né? Que é até antes de cada prova, né? Eu vou dar uma revisadinha dali para vocês hoje. Coloco isso, vou colocar na etiqueta para isso. Tem mais alguma dúvida? Pode falar. Teve uma questão que eu preenchi com palavra e não foi certo e nem errado. Ficou laranja. Por que fica laranja e eu não vi a resposta? Acho esse tipo de questão mais específica, daí manda no fórum pra gente, de repente dá um print, porque de cabeça, assim, também não vou lembrar da questão. Claro, eu não lembro de que laranja. Eu também não me lembro de cabeça. A gente dá, você mandando pra gente dar uma pesquisada. Mas pode. porque pode às vezes uma palavra um pouco diferente. É. Eu não me lembro dessa questão de laranja. Inclusive, Mas, já aconteceu de questões que, assim, a gente tenta prever todas as grafias possíveis de uma palavra, né? Todas as respostas corretas possíveis para essas questões de preencher palavra. Mas às vezes passa alguma coisa, então, né, a gente sabendo qual é a palavra, dependendo, pode alterar, né, o pool de respostas corretas. a gente pode tanto alterar quando isso vier acontecer para as próximas, também refazer a sua nota, particularmente ali. É a questão de transferência. Quanto a governo, aí a palavra que eu coloquei lá não estava errado nem certo. Tava. Esse caso, particularmente, não lembro de ter acontecido, mas enfim,
manda lá no fórum que a gente inclui essa possibilidade de palavra no Buzz e faz o ajuste eventual na nota. Algum aluno colocou no grupo do aglomerado, continuado, não sei. Grupo da continuado. Colocou no grupo ali um texto e nele está escrito a ementa. Eu queria saber o que é exatamente a ementa, que eu não entendi. A ementa é o plano de ensino. É um plano de ensino. É o plano de ensino da disciplina. Toda disciplina tem uma ementa, né? A gente tem o plano de ensino contém a ementa e depois contém os objetivos e como é que vai ser a avaliação. E aí geralmente é o seguinte, dentro da universidade tem as coisas que os professores têm mais e menos flexibilidade dentro da sua liberdade de cátedra. No caso de uma ementa, ela geralmente é pensada por um grupo pedagógico que pensou isso dentro da estrutura do curso. Então, a ementa é um guia tanto para vocês, alunos, quanto para nós, professores da disciplina, sobre quais são os conteúdos que têm que ser abordados dentro da disciplina. Mais ou menos essa é a ideia, né? De qualquer ementa, qualquer plano de ensino de qualquer disciplina que você abrir vai ter uma ementa, e a ementa é isso. Assim, é o que você pode esperar que o professor te ensine ao longo daquele semestre, e para a gente que está dando a disciplina, o que a gente precisa ensinar, basicamente isso. Tá? Nós vamos ter questões sobre isso. É que diz aqui, pelo menos no documento, diz assim, ó, atividade obrigatória. Maurício, tem questões sobre a ementa? Aqui, ó. É o questionário do funcionamento da disciplina. É isso aqui. Ele não vale nota, mas é importante que vocês façam. Aqui só mostrar pra a ideia desse questionário é assim, ó, é que para a pessoa que nunca mexeu no Moodle, não é legal, o primeiro questionário que a pessoa vai fazer é um questionário sobre o conteúdo, né? Então a gente queria que as pessoas tivessem uma oportunidade de testar como é que é fazer um questionário sem ser sobre a matéria, já que vocês não estudaram a matéria. Vocês vieram nessa aula. Então o questionário é basicamente sobre essa aula. Né? E sobre as coisas de como a disciplina funciona. Tem alguns detalhes do plano de ensino, né? Por exemplo, aqui arredondamento de nota, que é bom vocês analisarem com detalhes do plano de ensino. Tá? É basicamente isso. Você pode fazer quantas vezes quiser, só é importante tirar sempre 10, né? Para não quer dizer que você não ficar nenhuma dúvida. É para a gente garantir que vocês se situaram em relação ao que vai acontecer. Porque como é uma disciplina presencial, a gente se encontra toda semana, às vezes 2 vezes por semana, e alguma dúvida que fique ali você vai tirando ao longo da disciplina, né? Aqui, como é a distância, é uma forma da gente garantir que vocês estão se envolvendo também, entendendo como é que vai ser a disciplina, qual vai ser a dinâmica dela e etc, né? Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Feito? Então tá bom. Então, um ótimo semestre para todo mundo. Ficamos à disposição pelo fórum, que vocês precisarem, aí mandem tudo de vocês. E nos vemos nas provas. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal.